Agora é a altura das mulheres aqui em estúdio refletirem, e lá em casa, e os homens também, sobre o tema que trazemos, que pensamos que é um tema inovador e que é importante ser falado, sobre a vocação que algumas mulheres têm para ter mãe e outras nem tanto. Até já, Francisco Menezes, beijinhos, até amanhã, meu querido. Vamos então receber para mim uma referência, que é a Vera Roqueta. Olá, Vera, bom dia, para lhe dar um beijinho. Já não ouvi há uns tempos, está boa? Obrigada por essa referência. É porque a Vera é uma referência dos meus tempos muito felizes, quando era mais nova e passava muitas tardes a vê-la na televisão. Mas você também esteve comigo na RTP. E tivemos juntas na RTP. Exatamente. Mas pronto, assim, os maiores afetos é quando eu era assim mais... Não era o jornalinho? Ou... Era o caderno diário. Caderno que eu diário. fazia, exatamente. Com a Vera Roqueta está ainda também. Paralelos. Exatamente, ainda nos cruzámos. A Teresa Paula Marques, que é psicóloga clínica, e vamos aqui conversar também daqui a pouco com a Laura Alves, que é jornalista e é autora do livro Não Quero Ser Mãe, e é precisamente esse o tema que nos traz. Não, por acaso o livro que está aqui é o da Vera Roquete, o senhor que vivia na Lua e outras histórias divertidas. Já vamos falar sobre ele. Até porque é muito interessante, apesar da Vera não ter optado pela maternidade, gosta muitíssimo de crianças. Nada impede, uma coisa não impede a outra. E reverte para a Unicef. E reverte para a Unicef. Já vamos falar sobre o livro. Vera, vamos começar precisamente por si. Nós achamos que este tema ainda é, se quiser, não sei se concorda comigo, mas um dos últimos tabus, porque ainda há alguma dificuldade de se falar sobre aquilo que é uma escolha de vida de algumas mulheres, que é de facto não irem pelo caminho da maternidade. No seu caso, explique-nos, como é que interpreta esta... Foi de facto uma escolha ou foi a vida que fez com que não fosse? Não, foi a vida. Foi a vida que foi... olha, foi acontecendo. Foi acontecendo. Mas, de facto, acabou por ser depois uma opção. Porque a minha vida, para já, foi sempre uma vida de sobressalto. Eu trabalhei em cinema, era 18 horas dia e noite, publicidade. Andei, portanto, a nível de televisão, era locução e televisão. Depois fui assistente de realização de cinema e de produção. Era uma vida inédita. E depois tive, inclusivamente, nos meus relacionamentos, e agora com o meu marido, vida de noite, a deitar-me às 7 da manhã. E foi até porque tive que deixar a televisão com muito desgosto meu. É preciso explicar porquê, porque são proprietários de alguns dos espaços muitíssimo conhecidos dos portugueses e que requerem muito trabalho. Pode dizer, porque gosta também de dizer, qual é a nossa câmara? Aquela é a sua, aquela é a minha. Então tem o Petit Clube, exatamente. Clube, não é? Portanto tenho restaurantes, tenho várias discotecas e isso exigia-me, a certa altura eu comecei a fazer isso em paralelo, mas quer dizer, exigia-me deitar-me às 7 da manhã e entre Algarve e Lisboa era completamente impossível. Claro. Ontem o gosto dizia assim, não, é porque te apaixonaste por uma pessoa. Não tem nada a ver, porque se eu tenho me apaixonado por um homem do dia... Agora quero aproveitar que fala de Manuel Lisgocha para lhe mandar um grande beijinho. Foi tão Gosto muito de Manuel Lisgocha e queria mandar-lhe aqui um grande beijinho. Merece Vera, alguma vez questionou esta opção depois? Ou seja, alguma vez se sentou a pensar, se calhar eu na meia-idade, tenho há pena. uma altura que a gente pensa, não é bem ter pena, porque se a pessoa tem uma opção... Não tenho mágoa nenhuma, tenho que dizer, nenhuma. Isto pode ser estranhíssimo para as outras mulheres, mas há grandes mulheres, então não há. mães de muitos... Que não são mães biológicas. Exatamente, uma Madre Teresa de Calcutá. Porque ser mãe não é só gerar, pode ser mãe de afetos, pessoas que ouvem, psicólogas, só que as psicólogas, eu não estou aqui a dizer nada, é Teresa, não é? Pronto, nós temos que pagar e há muita gente que não tem dinheiro. Claro. Se houver pessoas que ouçam os outros, estão a ser mães, mães do mundo. E isso para mim é que é o mais importante. E eu sinto muito mais nesse caminho. E a Vera diz que tem muitos filhos desse ponto de vista. Tenho muitos. E acho que o Agora a Escolha foi isso. Porque o Agora a Escolha não teve nada de egotismo, teve a ver com atos puros e simples de amor. Portanto, aí nós estamos automaticamente a dar-nos. Por exemplo, eu Agora a Escolha eu ia para casa e não pensem que eu ficava por Agora a Escolha da televisão. Havia entre fonemas de problemas a resolver e de ouvir. Portanto, isso é ser mãe. A televisão tem esse lado, não é? Eu tenho um bocadinho aquele espírito missionário, percebe? Eu nem sei porque é que estou em Portugal ainda e não dei a correr mundo. Portanto... Mas também lhe diz agora, e é uma coisa que é muito, eu acho que é estimulante ouvir, que tem uma vida, de facto, tem milhões de coisas que quer fazer e que também tem consciência que se tivesse tido filhos não tinha cumprido esses seus sonhos. Para além de tudo concretiza com outras crianças, não tinha cumprido. Também o lado pessoal, que é muito importante, e profissional, não o tinha conseguido concretizar tão bem. Por exemplo, a minha irmã disse-me sempre, olha, não tens filhos, mas o Agora a Escolha é um filho. Porque com aqueles milhares de cartas que ninguém acredita que eu lia, respondia a 10 cartas por dia, mas elas eram 9.000 por mês. Eu li-as todas.
Rita, você talvez não acredite, mas é verdade. Olha, que eu sei o que isso é, Pronto. e acho que é extraordinário, Pronto. de facto. Eu Ler e chegava a responder. ter distensões nos braços e não sei o que mais. Porquê que eu lia? Porque automaticamente eu ia conhecer a alma das pessoas. Claro. Não é? Portanto, quer dizer, nós temos que... o facto de não ter filhos não tem a ver que nós não tenhamos um mundo enorme. Nem que sejamos egoístas. Rita, que é tenho o que dizer aqui uma coisa que é Diga, diga. importantíssima. O meu amigo Sousa Tavares, não está a ouvir esta hora de certeza, mas ele é uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele porque acho-lhe piada. Acho que é um... Estamos a falar de Miguel Sousa Tavares, jornalista? O Miguel. Escritor. Há coisas que eu concordo plenamente, que ele é pão, queijo. Há outras coisas que eu não concordo nada, nem muito, nem pouco. E outras estou plenamente de acordo com ele, mas tenho carinho por ele, mas tenho que lhe dizer isto. Ele escreveu uma crónica arrasadora sobre as mulheres que não têm filhos. Que achava que elas eram umas egoístas. Não estou a falar daquelas que não podem biologicamente, que não é o meu caso. Que eram umas egoístas e que não compreendiam, não sei o que mais. Eu fiz uma crónica a responder, a dizer que eu não sabia o que estava a falar. Há mães, desculpe lá, horrorosas. Não é? E que mais vale não os terem. Mas não terem, percebe? E há outras pessoas que, exatamente, porque a minha vida foi de tal maneira, foi-se fazendo de tal maneira da noite e de tanta coisa, podemos dizer, Vera, mas está bem. Há pessoas que também são hospedeiras, outras que trabalham à noite e têm filhos. Mas entregam-nos aos outros. Claro que sim, Não é? mas nem é essa a Portanto, não há um timing para justificação, eles. mesmo que não seja... Mesmo que uma mulher tenha o direito de optar se quer ou não ter filhos. Rita, e há uma coisa Ponto que eu tenho final. que dizer, E uma coisa que é engraçada, Vera, que falávamos há pouco eu e o Francisco, é esta pressão que a sociedade impõe, que eu quero que depois que me fale sobre isto, se sentiu a determinada altura da sua vida, quando é que tens filhos? Nunca se faz esta pergunta a um homem. Quando se encontra um homem na rua, então, quando é que tens filhos? Isto não acontece, não é? Convido-me um dia para vir cá fazer um outro programa que eu lhe vou propor, a vocês ou à produção, e nós arrasamos aí, porque tem a ver com isso, mas tem um outro programa. Essa pressão existe, eu nunca liguei nenhuma, borrifei-me completamente, mas lembro-me muitas vezes de estar em festa de clube e vinham pessoas, ou porque eu estava talvez com um bocadinho mais de barriga, um bocadinho, ai, estás à espera de ai, que sorte, estás, eu disse, não estou. Estou gorda, Foi, ai, coitada. Isto era uma mulher, por acaso, que desejava, coitadinha, é muito conhecida, quis ter filhos toda a vida, fez montes de tratamentos e que eu compreendo e acho isto um valor enorme. E acho que realmente ser mãe deve ser as coisas mais maravilhosas, e depois ter o acordar, e depois ter o bebê e a criança. Tudo. Só eu não me vejo a mim. Com certeza. Só no mundo das 9 às 6, com os filhos, não, eu vejo num mundo maior. Noutro mundo. Maior. E é Mas as crianças não aceitam, as pessoas não aceitam. Pois não então aceitam. Ai, coitada, que desgosto deve ser, não tem desgosto nenhum. Nenhum é uma E a mulher opção. ficou com um estado de choque. E é precisamente sobre esse outro mundo que estas mulheres nos trazem, que também tem a ver com um mundo interior, às vezes, muitíssimo forte, que a nossa próxima convidada, Laura Alves, que está ao telefone, se debruçou, é jornalista e é autora do livro Não Quero Ser Mãe. Laura, antes de mais, porquê que escolheu este tema? Porquê que achou importante debruçar-se sobre isto? Bom dia, antes de mais. Eu não estou a ouvir assim muito bem. Mas ouviu a minha pergunta? Perguntei-lhe porquê que escolheu debruçar-se. o tema. Bom, antes de mais, a ideia de fazer este livro não partiu apenas de mim, partiu da editora que teve a ideia de fazer este projeto e me convidou a trabalhar esta ideia e a falar com pessoas e perceber se seria se teria interesse ou não falar deste tema. E de facto tem muito interesse, não é? E tem interesse porquê? Porque de facto esta questão das mulheres não terem filhos não é muito falada, tem vindo a ser falada ultimamente. Não era falada porque as pessoas têm um bocado de receio de ver isso, não é? Eu dizia que era o último dos tabus, um dos últimos, e eu acredito mesmo que é. Há receio em falar sobre isto. Sim, é receio porque é uma questão muito delicada, que vai também muito do íntimo de cada um, e porque há de facto uma grande pressão social para as mulheres terem filhos. Para as mulheres terem filhos, não é? Há uma questão social, uma questão até simbólica em termos religiosos, porque a mulher sempre foi muito conotada com a ideia da maternidade, que de facto a mulher é que pode ter filhos biologicamente, o homem não pode, não é? E é toda uma ideia de redenção à volta da mulher que é mãe, não é? Enquanto a mulher que não é mãe é quase como não se cumprisse. Não é salva, não é? É quase como se a mulher que não, pela sociedade, não é a minha visão, mas a sociedade vê quase as mulheres que não têm filhos como uma mulher que não se cumpre por inteiro. Parece que falta ali qualquer coisa. Do seu livro, da experiência que teve, porque entrevistou, corrija-me se estou errada, mas entrevistou 8 mulheres com esta opção. Quais eram as justificações destas mulheres? Todas e mais algumas, mas simplesmente o não desejo. Então é uma coisa que elas sintam à partida. As pessoas têm necessidade
de ter um emprego, ou de viajar, ou de ter filhos, naturalmente não se explica, não é? É algo que parte de nós porque gostamos de música, ou porque gostamos de ler, ou porque gostamos de alguma coisa. E quem tem filhos tem esse desejo, ou quem quer ter filhos e fazer um plano de vida com filhos tem esse desejo, não é? Naturalmente. Estas mulheres não têm esse desejo. Mas, Paula, deixa-me só perceber aqui uma coisa. Por exemplo, Laura, peço desculpa. Deve haver também justificações e motivações, não é? Justificações de todos os, como disse, de todas as formas. Por exemplo, mulheres que querem cumprir outro estilo de vida e que acham que as crianças não se adaptam, e até questões mais profundas e mais filosóficas. Não sei se as apanhou ou não. Há mulheres que eu conheço que não querem ter filhos, pura e simplesmente porque acreditam que este mundo não vale a pena. Sim, ao fim e ao cabo há muitas razões que depois também levam a não querer, levam a que este desejo tenha uma justificação, ou este não desejo. A razão profissional, é verdade, o de quererem fazer outras coisas, além de serem mães, há muitas razões, mas fundamentalmente não é uma questão de adiarem, elas não estão a adiar a maternidade ou a trocar porque querem ter uma vida mais livre, não é isso, não têm mesmo um desejo. Não têm mesmo esse desejo. E sabem que, ao ter esta opção, abdicam de outras coisas. Claro que né? sim. Laura, vou perguntar só aqui... Temos que optar sempre por várias coisas. Vou perguntar, antes de mais, aqui à Vera, é uma pergunta que eu acho que se impõe, que é, muito bem, o amor é vivido a dois, imaginemos que a Vera, durante o seu percurso, como mulher, tinha um companheiro que queria muitíssimo, que para ele era muitíssimo importante ter filhos. Tinha, completamente. Tinha. Depois arranjavam uma babysitter ou alguém para ajudar e não sei o que mais. Eu não cumpria, com certeza que teria. Mas por acaso isso não aconteceu. Mas concedia então? Concedia, completamente, mas por visto isso não aconteceu. Mas olha, deixa-me dar aqui um exemplo que eu acho importante. Uma mulher esplendorosa, amiga de uma amiga minha, que comandava as tropas, e uma dessas mulheres fortes e fantásticas. O desejo máximo dela, que isto é um controverso, era ter filhos. E não tinha coragem. Ou seja, ela era uma mulher extremamente responsável nas empresas, em tudo, mas sentia que adorava ter filhos, mas não tinha coragem, porque achava que não tinha competência ou que ia ser aquela mãe ideal que ela queria ser. E não teve coragem de dar esse passo. Outro tipo de motivação. Outro tipo, cá está. Mas se calhar essa é mais dolorosa, diria eu, Deve do ser. ponto de vista E toda a vida ela andou emocional. naquela coisa e quer e não tem coragem de dar esse passo. Está a ver, são muitas nuances. Muito bem, vamos introduzir aqui na conversa a Teresa Paula Marques, que é psicóloga clínica. O que é que pensa sobre isto, Teresa? Sobre esta imposição quase da sociedade em torno das mulheres que quase que quando nascem são programadas para ter filhos? Sim, Rita, tudo o que são imposições, eu não concordo, como é óbvio. Acho que as pessoas têm que seguir o seu rumo de vida consoante aquilo que lhes dá mais felicidade. Portanto, de facto, a sociedade é muito cruel com as mulheres em muitas coisas. Acho que nós temos um peso muito grande, é termos que ser bonitas até ao resto da vida. E elegantes. É verdade. Profissionais, boas temos que mães, ser profissionais, boas amantes, tudo. E realmente há um grande peso para as mulheres. Esta questão, como disse muito bem, é um tabu, até não se fala muito nisto. Agora, realmente as mulheres têm o direito de dizer que não querem ter filhos, porque uma coisa, lá por serem mulheres, não implica que tenham um apelo da maternidade. Pois não? E nós, aliás, conhecemos, não sei se concorda comigo, mas muitas vezes falamos de casos de mulheres que foram mães quase por uma imposição e depois a maternidade não se cumpriu da forma mais saudável, exatamente, não é? Exatamente. As pessoas, se de facto desejam e se têm um parceiro também que deseja, isso, tudo bem. Porque não é? Há sempre maneiras de se organizarem. Claro, com mais ou menos tempo, com mais ou menos babysitter. Agora, se não desejam, porque é que hão de ter simplesmente para... É como quase que se tivéssemos que carimbar uma passagem pela vida, não é? Exatamente. Porque depois também há aqui uma questão o nosso papel. muito egoísta, que é a questão da continuidade das famílias. Eu não sei se... Isso é outro programa. Não sei se muitas vezes não lhe falaram sobre isso, Outra que é, imensa então e tu não deixas filhos, não deixas, como se nós tivéssemos exatamente, isso é outro obrigação. programa. Rita, isso é outro programa. Pode deixar outras Porque há coisas. montes de egoísmos nisso, não é? Montes de egoísmos em que as pessoas, muitas vezes, sobretudo os avós, peço imensa desculpa às pessoas que estão aqui a ouvir, mas mães e filhos, mães pensam na continuidade, também no seu ismo de a espécie,
alguém que vai, o nome de vai família. cumprir o nome de família, vai cumprir os meus desejos, aquilo que eu não fui, e vê-se muito agora em espetáculos, muitos miúdos que vão cantar e isto e aquilo desde pequeninos são aspirações dos pais que se realizam nos filhos. Toda a razão. E depois os avós, por exemplo, às vezes há vocações, não, porque eu quero o meu netinho, e depois, ou também porque depois vai tomar conta da mãe, ou vai tomar conta do avô. Há muita coisa. Outras motivações, Outras não é? motivações, Que também não são, se calhar, as mais Agora, eu corretas. digo sinceramente, eu acho maravilhoso os filhos. Claro. Ter filhos, eu acho maravilhoso. E não é rejeição. Às vezes a vida vai para esse sentido. E eu não sinto falta. Claro. Porque realmente tenho um mundo de crianças muito grande. A nossa Teresa Paula Marques há pouco dizia que se pode deixar outras coisas no mundo e que muitas vezes há a nossa vida, quando é bem vivida, também deixamos filhos, entre Sem aspas, dúvida, na obra que Na conseguimos obra. concretizar e naquilo que damos aos outros, não é, A Teresa? memória que deixamos aos outros, portanto, uma pessoa nunca morre se deixar uma memória viva daquilo que foi o seu percurso. E o seu percurso às vezes não passa por ter filhos. Claro. Realmente, Laura, pode passar ou não. A Laura, na sua investigação, nas mulheres que entrevistou, segundo me recordo, entre os 20 e poucos e os 50 anos, certo? Sim. Não há nenhum caso de arrependimento ou daquilo que conseguiu apurar da sua sensibilidade, mesmo que houvesse esse arrependimento, nunca seria demonstrado. Não senti que houvesse qualquer tipo de arrependimento em nenhuma das pessoas com quem falei. Estavam há pouco a falar da questão da reprodução, ou deixar cá Sim, exato. uma semente, não é? Deixar cá alguém que vem dentro de nós a continuidade. Eu, francamente, pronto, depois de falar com as pessoas todas com quem falei, e partilho também desta opinião, já há muita gente no mundo e não precisamos de ter mais reprodução. Se a pessoa não quer ter filhos, acho que há outras formas de se realizar na vida, de facto. E há uma coisa muito importante, que é não confundir conceitos, que é a pessoa que não tem um desejo intrínseco de ser mãe, não tem que ser confundida, não deve ser confundida com alguém que é egoísta, ou que é fria, ou que é neurótica, ou uma pessoa solitária. Não, pelo contrário, há pessoas que dão muito de si, a vários níveis, dão muito de si aos outros, dão muito de si até a outras crianças, familiares ou não, simplesmente não querem elas ter uma criança delas porque não sentem essa vontade, não é? Mas é uma coisa engraçada, Laura e Teresa e Vera, uma mulher que não tem filhos, a sociedade diz, o povo diz, nós dizemos, fica para tia. Um homem que não tenha filhos, eu nunca ouvi dizer, ficou para tio. Nunca ouvi dizer. Podemos todos dizer, tenho um tio solteirão. Isso acontece. Agora, o ficou para tio não é, Laura? Sim, mas lá está, é muito mais comum a sociedade olhar para a mulher sozinha ou a mulher... Aliás, não tem que estar sozinha, a mulher pode ter uma relação, um casamento ou uma relação estável com alguém e ser tia. Eu própria sou tia e há um capítulo no meu livro em que o título é da tia solteira à tia à maneira. Porquê é que eu não posso ser uma tia à maneira, Até não é? porque há normalmente há este traço nestas mulheres, em muitas que eu conheço, pelo menos é assim, confirmo-se também encontrou este perfil, e se a Vera também se identifica com isto, muitas das minhas amigas, por exemplo, que optaram por não ter filhos, tenho algumas, são tias extraordinárias. E quando digo tias, é dos seus próprios sobrinhos e dos nossos filhos. Têm uma vontade de estar com as crianças e uma disponibilidade, quando querem, obviamente, Claro, mas e têm uma relação muito engraçada com os meus. A ideia da tia solteira, da tia solteirona, vem de uma época em que as mulheres não trabalhavam, não é? Portanto, não tendo a mulher que não casava porque não tinha pretendente, digamos, no tempo da minha mãe ou da minha avó, não tinha pretendentes. Portanto, ficava para tia. Exatamente. E, o que é que fazia? Não fazia nada porque não trabalhava. Claro. Não é? Vou passar aqui a palavra à Vera, que eu sei que a Laura não... Tem um mundo a sofrer. Muito bem. Portanto, essa questão não se coloca para já. Muito bem, Vera, diga-me. Era qualquer coisa sobre a tia. E a relação que tem com as outras mulheres? Geralmente, quando se dizia fica para tia, era a pessoa que não casava. Não é o ter filhos. Ficou para tia. Portanto, não tem... E a Vera reconhece nesta parte que eu estava a dizer de, apesar de não ter tido essa opção de não ter filhos, tem uma relação muito gira e muito intensa com as crianças. Aliás, sempre teve, toda a vida. Sim, em bairros sociais, igrejas, catequeses, por aí adiante. Por exemplo, esse livro que eu gostava de falar sobre o assunto, para já porque o livro saiu no Natal, portanto, a oficina do livro dá-me cabo da cabeça para mostrar aqui o livro. Mas não foi isso que me trouxe cá.
Mas, de facto, isto é um livro em que a primeira história é nonsense completamente, é um homem completamente distraído, como todos nós, perde as chaves, deixa os carros aqui e acolá, faz tudo ao contrário. Mas as outras histórias, por estranho que pareça, a Oficina do Livro foi buscar histórias humanitárias. E todas elas acabam com crianças, ou seja, uma é uma história fictícia de uma menina muito pequenina, que não tem mais que um pau numa mão, e que deixa tudo na vida para ir para a África e fazer os meninos sorrir alegremente, porque é num sítio em que os meninos não têm nada e que não riem. E outra é uma história humanitária, em que se chama O Colar de Esmeraldas, em que, de facto, é uma história em que um colar que passa de geração em geração e que pertence a um senhor muito rico e que oferece, e depois, entretanto, passa para uma trineta, portanto, que já é uma mulher alegre, de botas de motos, e que chega à conclusão que aquele colar vai ficar guardado porque ela já trabalha muito, ela já não tem tempo a usar o colar. Para passar à próxima geração. E então, exatamente, não, ela pode passar à geração, só que ela não tem tempo a usar. Então acha que aquilo é um desperdício estar guardado em casa e depois num banco. Mas então, isto é um livro de uma mulher. Vai reverter para crianças Muito também. bem, vai reverter. É uma mulher que é Vera Roquete, que optou por não ter filhos, mas que escreve livros que revertem a favor da Unicef, que, como sabemos, é a organização a nível mundial que mais apoia as crianças um pouco por todo o mundo. Portanto, não há aqui qualquer espécie de contradição. Não, e só uma coisa, Antes, só para terminar uma coisa, é que o livro não é escrito para as crianças, porque eu também escrevo coisas para adultos, não é escrito para crianças por não ter filhos. É porque eu sonho, porque eu gosto de estar com elas, porque eu acho que elas são o futuro. Claro, com certeza, é porque gosto de elas crianças. dão vida, porque as Claro. crianças, os jovens, é que são o futuro. E nós envelhecemos se não estivermos ao pé deles. É verdade, sem dúvida nenhuma. Teresa, há muitas mulheres provavelmente que estão a ver o programa. Eu tenho a certeza que a esmagadora das mulheres que estão a ver o programa, até pelo horário em que estamos, são mulheres que já cumpriram o sonho da maternidade e que a maioria delas, a esmagadora maioria, até são avós. Mas se calhar teremos algumas, em exceção, que também, como a Vera, optaram por não ter filhos e que sentiram essa pressão da sociedade. Que reflexão é que quer deixar, para terminarmos aqui o tema, sobre a forma como todos nós devemos ver e olhar para estas mulheres? É assumir as nossas opções de vida. Portanto, a pessoa pode encontrar o seu bem-estar em diversas áreas que não passem necessariamente pela maternidade. Portanto, clarificar esta questão que nós falámos aqui um pouco também, que o facto de não ter filhos não implica, não está relacionado intimamente com o não gostar de crianças, não tem rigorosamente nada a ver. A pessoa pode realmente gostar muito de crianças, pode dar-se de outra maneira e de uma maneira se calhar mais saudável do que se fosse mãe só por obrigação. Ou porque isso restrita. nunca, Ou não é? restrita, Isso nunca, restrita. exatamente. Portanto, isso nunca, portanto, cada um de nós só tem uma passagem por esta vida, por enquanto, que nós saibamos, Com que se certeza saiba. absoluta. Exatamente, ninguém veio contar outra coisa, por enquanto. Portanto, há que ser feliz, cada um à sua maneira. Pressões. Temos que as aguentar em relação a isso e em relação a outras coisas. Mas esta era uma não é? conversa impensável aqui há uns anos e também é bom perceber que neste momento esta é uma conversa possível e que eu acho que, apesar de tudo, estas mulheres já são mais respeitadas e mais compreendidas, porque muito pior, muito mau, isso é que é mesmo mau, não é pior, é mesmo mau, é de facto uma mulher que sem motivação para ter filhos os tem e que depois não sabe como lidar com as crianças. E vemos muitos casos desses. E que elas sim Exatamente. depois cumprem uma vida muitas vezes miserável por causa desse desejo. Exatamente. Agradecer às nossas convidadas, Vera, foi um prazer. Teresa, muito obrigada. Laura, muito obrigada também. Obrigada. Nós voltamos então na segunda-feira para mais um Companhia das Manhãs. Desejo-vos um excelente fim de semana e não se esqueçam, hoje a seguir ao Jornal da Noite, na novela Perfeito Coração, meu Deus, o grande reencontro entre Leonor e Pedro. Eu vou ver.